tratamento recebido por uma jovem durante o julgamento de um homem que ela acusou de estupro em Santa Catarina provocou indignação, reação do Conselho Nacional de Justiça, da OAB e ainda de ministros de tribunais superiores. Hoje, o vídeo com a audiência na íntegra foi divulgado na internet. O caso veio a público esta semana, depois que o site The Intercept Brasil publicou partes da audiência que foi realizada em setembro por videoconferência. O advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho exibe fotos sensuais da época em que a vítima trabalhava como modelo e as define como poses ginecológicas. O advogado ainda ofende a jovem e chama o choro dela de dissimulado e falso. A promoter Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro durante uma festa em dezembro de 2018, num clube de luxo em Florianópolis. Ela disse que era virgem e estava dopada e apresentou uma peça de roupa com sangue como prova. Mas o Ministério Público considerou que o acusado não tinha a intenção de estuprar Mariana e o empresário acabou sendo absolvido pelo juiz de primeira instância. O resultado do julgamento, assim como a atuação agressiva do advogado de defesa, causaram espanto no meio jurídico e indignação nas redes sociais. Em determinado momento da audiência, a vítima chega a implorar por respeito. Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nós perguntamos a um advogado criminalista sobre o que é permitido ou não em uma audiência. A prova testemunhal serve para esclarecer os fatos. Então, qualquer opinião com relação à índole, ao comportamento, à vida anterior dos envolvidos, ela deve ser ouvida com muito cuidado. Mas não é possível que o juiz permita ofensas a quem quer que seja. Principalmente de quem está realizando a inquirição, não pode ofender quem está sendo inquirido. Né? Isso o juiz tem a obrigação de proibir. Ele explica quais são as provas de um crime de estupro. A gente tem, num primeiro momento, a palavra da vítima. Né? A palavra da vítima é o que vai iniciar as investigações na fase de inquérito policial. Depois disso, outras provas devem ser colhidas. Se possível, um exame pericial, né? Um exame de corpo de delito na vítima, para que se verifique se existem lesões, né? Se existem material genético, sêmen do acusado no corpo da vítima, se existem vestígios de luta, por exemplo, né? Material genético do acusado embaixo das unhas da vítima, no sinal de defesa. Então, tudo isso também vai ajudar a verificar se a palavra da vítima ela se sustenta. No caso de Mariana Ferrer, apesar da peça de roupa apresentada por ela também conter, além de sangue, o sêmen do empresário, na sentença, o juiz Hudson Marcos concluiu que não havia provas suficientes para a condenação, só a palavra da vítima. Esta advogada, que atua como conselheira estadual da OAB no Paraná, diz que o meio jurídico não aceita um tipo de terminologia como esse. Essa figura, todo mundo sabe, não existe, é um absurdo, é a mesma coisa que dizer que aconteceu um estupro por imprudência, negligência, imperícia, é óbvio que não é isso, né? O que aconteceu ali foi que o Ministério Público, nas suas razões finais, na última peça, o Ministério Público pede a absolvição do acusado, e ele explica que é porque este acusado, ele não teria como ter certeza sobre a vulnerabilidade desta vítima. Outro aspecto é o das ofensas. Não se pode desmerecer quem está oferecendo uma denúncia ou qualquer outra pessoa. Em trechos, por exemplo, que o advogado diz: eu não gostaria que você fosse a minha filha, eu não gostaria que um filho meu tivesse contato com uma mulher como você. O fato de ele ficar mostrando essas fotos íntimas, dizendo que é uma posição ginecológica, isso tudo são excessos e agressões diretas a essa vítima. E também é importante que se diga que diz respeito a coisas que não estão em julgamento. O que mais me chamou a atenção ali é que parecia que quem estava sendo julgada era justamente a vítima e não o acusado, quando se colocavam as coisas dessa forma, né? A lei prevê que o juiz atue não permitindo ofensas no tribunal. O Conselho Nacional de Justiça vai avaliar a conduta do magistrado no caso.
O artigo 795 também do Código do Processo Penal, ele determina que o juiz tem poder de polícia, inclusive, para conter a situação. Então é obrigação do juiz, nesse sentido, zelar pela proteção das pessoas que estão ali colaborando com a justiça. Na opinião da conselheira da OAB, as cenas mostram nitidamente que Mariana Ferrer foi atacada na sua condição de mulher. Me parece, das imagens que já foram divulgadas, que mesmo elas estando, vamos dizer assim, cortadas e unidas todas, né, num pedaço menor, mesmo elas esparsas, seriam e revelariam um problema de um machismo institucionalizado. E a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou ontem um inquérito, um processo para apurar a conduta do juiz Hudson Marcos da Terceira Vara Criminal de Florianópolis. Em resposta ao caso, um grupo de deputadas federais apresentou também ontem um projeto de lei que cria o crime de violência institucional praticado por agente público. A Comissão Nacional da Mulher, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, divulgou ainda uma nota de repúdio sobre o caso e afirmou que a conduta do advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, é classificada como estarrecedoras pelo órgão.